Fala aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vem aqui de novo para resolver mais exercícios de resistência. Esse é o exercício da página 31, a questão A, que fala sobre o dimensionamento de parafusos em fase de pressão. Então, a gente começa nesse exercício específico, começa primeiramente seguindo este passo a passo aqui que nós temos, que a gente primeiro vai calcular o nosso N, depois o nosso QT, e depois nós seguimos o Q1 e depois o L. Então, primeiro a gente calcula o nosso N, que é igual a π vezes o ds dividido pelo Pzinho. Que o nosso Pzinho aqui, como diz a apostila, deve ser de 120 milímetros, se não tiver especificado. Então, a gente tem o nosso π vezes 1.400 dividido por 120. O nosso ds é esse daqui, que aparece aqui no enunciado. Então, nós vamos ter π vezes 1.400 dividido por 120 vai nos dar 36,65 parafusos. No caso, a gente vai arredondar para 37 parafusos. Agora, a gente volta para a apostila e calcula o QT. O QT é igual, só um segundinho aqui, o QT é igual a π, π vezes o diâmetro ao quadrado, vezes a pressão, que é o Pzão, dividido por o 4 vezes o N vezes o E. O que é o N? O N é o número de parafusos que a gente calculou, que a gente acabou de calcular. E o E é aqui embaixo tem o nosso E, que significa se ele tiver vapor ou gás. Nesse nosso caso aqui, é pressão com nitrogênio, é um gás. Então a gente vai ter o que? Π vezes o nosso Dzão aqui, que é 1.000. Então, 1.000 ao quadrado, vezes a nossa pressão, que está em quilogramas força por centímetro quadrado, que vai ser a mesma coisa que centímetro é igual a 10 milímetros. Se a gente multiplicar aqui, então a gente vai ter 1 centímetro vezes 1 centímetro é igual a 10 milímetros vezes 10 milímetros. O que vai nos dar 1 centímetro ao quadrado é igual a 100 milímetros ao quadrado. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 12 quilogramas força, que vai ser 12 quilogramas força dividido por 1 centímetro, que é 1 centímetro ao quadrado, que é a mesma coisa que 12 quilogramas força dividido por 100 milímetros ao quadrado, que vai nos dar 0,12 quilogramas força por milímetro ao quadrado. Esse caso aqui é 0,12. Isso tudo dividido por 4 vezes 37 vezes 0,8. Aqui então o nosso QT vai dar aproximadamente 3.184 quilogramas força. Eu vou escrever melhor aqui para baixo. Então, o resultado nosso QT foi igual a 3.184 quilogramas força. Então, esse foi o nosso QT. Agora, a gente pode calcular o nosso D1, que vai estar aqui para baixo. Então, o D1 é o que? D1, nosso diâmetro 1, é igual a raiz de 4 vezes o QT, dividido pela tensão admissível, vezes o π. Então, a gente vai ter o quê? Nossa tensão admissível, a gente consegue descobrir com a classe do parafuso, que é 8,8. Então, a classe do parafuso é 8,8 e o K é igual a 2. Essas são as duas informações que a gente precisa, porque
A nossa tensão de escoamento vai ser igual a 8 vezes 8, que é 64 kg força por milímetros quadrados. A nossa tensão admissível é igual a 64 dividido por 2, que é a tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança, vai usar 32 kg-força por milímetros quadrados. Sempre prestando atenção nas unidades de medida, como ali em cima a gente está prestando atenção. Nosso QT a gente já tem, esse QT a gente tem, e π é a constante, então a gente vai substituir tudo aqui, então vai ser raiz quadrada de 4 vezes 3.184 dividido por 32 vezes π. Então, o nosso D1 fica como? Nosso D1 fica 12,1225 milímetros. Então, assim, a gente pode voltar aqui para a tabela 5, e ver que 12,25 vai cair naquele mesmo problema da questão B da página 29, que vai ser um pouquinho a mais, mas é sempre melhor dimensionar para cima. Então, 12,25, por mais que seja uma diferença bem pequena, vai ter que utilizar o M16. Então, a gente vai ter aqui M16 por 2 de passo. Então, assim, a gente chega aqui. Novamente, a gente vai ter que calcular o nosso LT, que é o L total, que nesse caso aqui, ele vai ser bastante. A gente vai ter aqui uma arruela, duas no caso, né? Duas arruelas de pressão, e duas arruelas de 2 milímetros, e a nossa porca, e o passo da 3 vezes o passo da nossa rosca, mais o 30 aqui. Então, a gente vai ter o quê? 3 vezes 2, que é 3 vezes o passo da rosca, mais 2 milímetros de arruela, vezes 2, que são duas arruelas, mais o tamanho da porca, que a nossa porca aqui é uma M16, uma porca M16 de altura H, que a nossa altura H vai ser 13 milímetros, mais 13 milímetros, mais a espessura, que é 30. Então, esse daqui vai ser o nosso L total, que vai dar 53 milímetros. Voltando agora para a tabela 4 das roscas, a gente encontra o nosso ΔL, que está aqui, de 20 a 80 milímetros. 20 a 80 milímetros, ΔL é de 5. Então, significa que é de 20 até 80 milímetros, varia de 20, 25, 30 até 80 milímetros. No caso aqui, eu vou fazer para deixar mais certinho, 80 milímetros. No nosso caso, o mais próximo vai ser 55 milímetros. Então, assim, a gente dimensiona o nosso parafuso, que é especificar ele, né? Especificação vai ser 37 parafusos M, 37 parafusos cabeça sextavada, classe 8.8, M16 por 55 milímetros. Feita a especificação, a gente pode voltar e calcular o nosso torque de aperto, que vai estar logo em seguida. Nosso torque de aperto, ele é calculado por, que a gente tem a formulazinha dele, é essa primeira formulazinha aqui, que é o T é igual a K vezes QT, K vezes T vezes o D.
O nosso K, ele varia com a arruela lisa e a arruela de pressão, como no exercício diz ali, uma arruela de pressão, então vai ser 0,36 vezes o nosso QT, que a gente calculou antes, que é 3.184. Vou só conferir aqui, isso mesmo. Vezes o diâmetro externo do nosso parafuso, que aqui é 16. Então, com isso, a gente tem 3.184 vezes 16 vezes 0,36. A gente vai ter 18.339 newtons vezes metros, vezes milímetros, na verdade. Newton vezes milímetros vai ser o nosso torque de aperto. Então, essa é a resposta do torque de aperto. Essa daqui vai ser a nossa especificação. E o nosso torque de aperto aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado clara a explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E obrigado por terem assistido.